Monumentos históricos, belezas naturais e esportes radicais. O interior de São Paulo é rico em atrações turísticas. E não precisa ir muito longe não, viu? Aqui perto de Bauru, várias cidades guardam tesouros da natureza e também da história. Prepare-se então para conhecer as belezas do interior paulista. Vamos viajar! Agudos é uma cidade de 40 mil habitantes que atrai turistas principalmente pela fé católica. É lá no antigo seminário que está um museu bem curioso, que une ciência e religião. O coreto remonta aos anos de música na praça e dos discursos públicos, e a igreja matriz indica a vocação católica que acompanha a maior parte da história das cidades do interior de São Paulo. Agudos, que fica a 10 quilômetros de Bauru, tem 40 mil habitantes e mais de 100 anos de história, e uma grande parte dela está ligada à fé. Um dos principais patrimônios é o Seminário Santo Antônio, inaugurado há 62 anos e mantido pelos freis franciscanos. Durante décadas, o local funcionou como uma instituição de ensino fundamental e médio, para onde os pais enviavam os filhos para serem educados. O seminário, quando foi construído aqui, para abrigar o ensino fundamental e ensino médio, era uma necessidade da província na época, né, porque o seminário que funcionava até então em Rio Negro já não tinha condições de infraestrutura de receber tantos alunos e havia um número crescente de seminaristas que procuravam a vida religiosa. Procuravam a vida religiosa, mas no sentido de estudo, né, de formação acadêmica, porque os pais, tios passaram por aqui, então, consequentemente, encaminhavam seus filhos e sobrinhos para cá. A partir da década de 80, com o desenvolvimento da educação no Brasil, ampliação da rede de escolas, consequentemente o número de alunos do seminário começa a decair. E também com o surgimento, aparecimento das diversas formas de vida religiosa na mídia, também o leque de opções para os vocacionados se amplia bastante. Hoje há apenas o ensino religioso. 16 seminaristas passam pelo aspirantado, uma das etapas na formação de novos freis. É a etapa inicial da formação religiosa de um candidato à vida franciscana, né? Aspirantado porque ele está aspirando conhecer e entrar nessa forma de vida. Quem faz o aspirantado são jovens que vêm aqui fazer o seu discernimento vocacional, jovens que já têm o ensino médio concluído e alguma formação de graduação. A arquitetura e a história transformaram o seminário em um ponto turístico. Grupos religiosos se hospedam para retiros espirituais. Na tranquilidade desse local, cercado de verde, eles procuram um contato maior com suas próprias crenças. Os grupos que procuram a casa para fazer retiro espiritual, eles buscam justamente tudo aquilo que a casa oferece de infraestrutura, né? Tanto a parte de salas e salões, mas também procuram usufruir da natureza que o espaço oferece. Então eles fazem aqui normalmente uma parte de interiorização, que é um momento a sós, fazem também a parte de reflexão e parte de oração. Empresas também usam o prédio para eventos e palestras, que são realizadas neste auditório, com capacidade para 400 pessoas. Se a fachada impressiona, o interior da igreja é ainda mais bonito. O teto atrai os olhares para a arquitetura neoclássica, presente também no topo das colunas. No chão, a opulência de uma era em que o mármore Carrara era a pedra usada para construir monumentos religiosos. No mezanino do santuário, o maior órgão de tubos do interior paulista, com 2.062 canos, afinado, mas usado apenas em algumas ocasiões especiais. Outro ponto de visitação é o Museu Frei Gregório Yoncher, o nome do curador.
Ele foi o principal responsável por reunir este rico acervo. A coleção possui uma grande variedade e o que impressiona aqui é uma inusitada mistura de conhecimentos que parecem antagônicos. Para a Igreja Católica, Deus criou o universo em 7 dias e o homem surgiu apenas no 6º dia. Mas o Frei Gregório tinha uma interpretação diferente e uniu fé e ciência para explicar a origem da vida na Terra. Para ele, foi Deus quem criou o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo e, consequentemente, às estrelas e aos planetas. Bilhões de anos depois, apareceram as formas de vida primitivas, como os primeiros peixes. Mais alguns bilhões de anos, surgiram os dinossauros, e só milhões de anos depois vieram os homens. Em vez da teoria criacionista clássica, aquela em que Deus fez Adão e Eva, Frei Gregório retratou neste quadro como ele imaginava o surgimento da humanidade. Em vez de 7 dias, Deus levou um ano inteiro para construir o universo, e os seres humanos apareceram apenas nas 2 últimas horas. Um pensamento bastante avançado para uma religião cuja crença atravessa milênios. Por isso, o museu guarda uma variedade tão grande de peças que vão desde minérios que teriam surgido há bilhões de anos até algumas das invenções humanas mais recentes, como aquelas que levaram o homem à Lua no final dos anos 60. No entanto, ninguém sabe por que o Frei pensava dessa forma. Ele não deixou registros sobre os motivos que o levaram a formular essa versão. O que ficou foi uma forma diferente de unir a teoria evolutiva darwinista com o criacionismo da Igreja Católica. Para contar essa rica história, o seminário montou uma sala de exposição que reúne peças desde quando o local ainda era uma fazenda até os cartazes de espetáculos que já passaram pelo palco do auditório. A entrada custa R$ 3 e a visitação pode ser feita no 2º domingo de cada mês, das 2 às 5 da tarde. E quem passa por aqui ainda pode levar uma lembrança da lojinha, que também vende o mel produzido pelos próprios freis. Além da fé, a história de Agudos também está ligada aos tempos áureos do café, cuja produção era escoada de trem até o litoral. A estrada de ferro ainda está ali, atrás da estação Sorocabana. Memórias arquitetônicas do começo do século passado, que também podem ser vistas no prédio da prefeitura e nesta esquina, onde funcionava o grupo escolar, uma das primeiras instituições de ensino formal da região. Para aguentar essa maratona de visitas, um almoço reforçado para garantir energia. O Vila de São Francisco é um restaurante tipicamente rural. Até a galinha da Angola passeia na porta dele. Os visitantes comem à vontade das 11 da manhã às 5 da tarde. Enquanto os pais almoçam, os filhos se divertem. No cardápio, comida mineira, com bastante tempero para dar água na boca. O lugar ele já pedia uma comida mineira, né? Um lugar mais descontraído, né? E pela preferência também da família, né? Todo mundo gostava muito da comida mineira. Na época não tinha nada nesse sentido, né? Então a gente partiu logo para a comida mineira, depois em seguida colocamos o churrasco também, né? Como um segundo atrativo. Quer dizer, foi um nicho de mercado que vocês procuraram explorar? Sim, nós vimos que faltava isso na região, né? E como a gente já tinha o lugar que fazíamos locação, a gente entrou também com o restaurante. De barriga cheia, fica mais gostoso avaliar o restaurante. Primeira vez que estou vindo aqui, mas por enquanto tá muito bom. Adorando. Muito ótima a comida aqui, viu? Perfeito. Vai bem, né, rapaz? Para carregar a bateria para a próxima semana. Uma rica história preservada na arquitetura e na gastronomia e que pode ser vista de perto por quem passa por Agudos.
No próximo bloco, nosso destino é a cidade de Botucatu, então continue ligado. Cachoeiras, belas paisagens e uma rica arquitetura. Assim é Botucatu, localizada em uma região rochosa conhecida como Cuesta. A cidade busca agora se fortalecer como destino turístico. As imponentes torres marcam a constante presença da Igreja Católica no interior paulista. Mas não é qualquer cidade que tem uma catedral no estilo gótico bem no centro. Botucatu tem 130 mil habitantes e fica a 100 quilômetros de Bauru. A cidade tem comércio movimentado, mas o que mais chama a atenção pelas ruas é a história. Preservada na arquitetura, há muitos casarões e prédios tombados, a maioria da época em que o café trazia dinheiro e prosperidade para o interior paulista. O antigo fórum ainda é uma das mais belas fachadas, construído no começo do século passado. Hoje está desativado, mas ainda mostra a força que os donos de terra possuíam. Outro ponto que vale a visita é a Igrejinha de Rubião Júnior, distrito de Botucatu. Foi construída no ponto mais alto do município, a 858 metros de altitude. De lá dá para ver um dos campos da Unesp e parte da cidade. E basta uma volta em torno dela para ver algo curioso. Todos os lados são iguais. Tem uma história aqui em Botucatu que explica a arquitetura desse prédio. Quando ele foi construído, havia 4 importantes fazendeiros, cada um de um lado desse morro, e todos eles queriam que a frente da igreja fosse voltada para sua fazenda. Para não ter briga entre os donos de terra, eles resolveram fazer 4 lados iguais, como se todos fossem a entrada da paróquia. Se a cidade mantém uma parte da história, no campo é a natureza que se encarrega de guardar um patrimônio ainda mais antigo. Assim que a neblina dissipa, a imensa paisagem se revela. Botucatu está localizada em cima da Cuesta, uma formação rochosa de 80 quilômetros quadrados que serve como um importante ponto de recarga do aquífero Guarani. A Cuesta ela tem aproximadamente 80 quilômetros de extensão. E realmente ela é muito importante para o aquífero Guarani, porque é uma área de recarga. A nossa formação do solo aqui é do arenito basáltico, também é conhecido como arenito Botucatu, aqui em Botucatu. Por ser essa formação de arenito, ela é uma pedra porosa, então ela absorve bastante tanto a água da chuva como a água dos ribeirões. Então é uma área de recarga do aquífero Guarani, toda a Cuesta. A vista é grandiosa e impressionante. Tão bonita que dá para passar horas admirando e no meio dela encontrar um desenho misterioso que a natureza deixou. A sequência de morros forma a imagem de uma pessoa deitada. Este é o Gigante Adormecido, um conjunto rochoso esculpido há milhões de anos. Ali estão a cabeça, a barriga e os pés, formados pelas 3 pedras. Essas daí também têm história. Ali teria existido o Peabiru, antigo caminho que ligaria a costa do Atlântico ao Pacífico. A rota teria sido usada pelos índios guaranis e incas antes mesmo da chegada dos portugueses. Um passeio pelos pontos de observação da Cuesta, que inclui visitas a algumas cachoeiras, pode ser feito em 5 horas. Custa em média R$ 75 por pessoa e é só para maiores de 12 anos. Aliás, as cachoeiras são um forte atrativo. As formações irregulares da Cuesta são responsáveis por desenhar o caminho dos rios no meio das pedras. Aqui, a água despenca pelo paredão de 45 metros. Um passeio por 5 quedas d'água dura de 4 a 5 horas, R$ 85 por pessoa e não é recomendado para crianças com menos de 12 anos. Também dá para se divertir de graça. O véu de noiva tem 12 metros de altura, uma parede de 30 metros de largura. A área é mantida pela prefeitura. É só chegar, se divertir e manter o local limpo. Apesar de tantas belezas, Botucatu ainda aguarda ser mais reconhecida como destino turístico. Botucatu tem muito potencial para crescer. Temos a Cuesta, como vocês viram aqui, temos mais de 70 cachoeiras catalogadas na região.
temos uma vantagem de estar a 200 km da capital, que é a rodovia Castelo Branco, que é de fácil acesso. Então a gente tem bastante potencial para crescer no turismo, sim. O que falta para crescer o turismo em Botucatu é o que já está acontecendo, um incentivo público da Prefeitura de Botucatu e incentivo privado também, entendeu? Então acho que assim, tanto as empresas como o pessoal de Botucatu, o povo de Botucatu tem que acreditar na cidade, entendeu? Valorizar o lugar que mora e saber que tem condições de ganhar muito dinheiro com o turismo. Então eu acho que é isso que está precisando. Botucatu é uma terra cheia de histórias para contar, esperando turistas que queiram conhecer a natureza da região central do estado. Depois do intervalo, a nossa dica é para os fãs de esportes radicais. Nossa próxima parada é a cidade de Brotas. É já já! Se você gosta de esportes radicais e de estar em contato com a natureza, Brotas é o seu lugar. As cachoeiras, as corredeiras e a vegetação exuberante fazem da cidade um dos principais destinos de aventura do país. Esse sossego parece marca registrada das pequenas cidades do interior de São Paulo. Brotas tem 20 mil habitantes e fica a 100 quilômetros de Bauru. O trânsito aqui é tão calmo que o cachorro nem se incomoda, fica descansando no meio da rua. Pela altura dos muros, também dá para ver que a tranquilidade é constante. Mas essa calmaria é só na cidade. Quando o asfalto termina, é que Brotas fica parada. O município é cortado pelo rio Jacaré-Pepira, um dos mais limpos do estado. Cheio de quedas d'água e rodeado pelo verde, tornou-se o caminho perfeito para a prática de vários esportes de aventura. Como o trabalho da natureza já estava pronto, ficou fácil para o homem trazer o turismo. A exploração começou nos anos 90 e hoje 7 operadoras oferecem passeios. O principal deles é o rafting, a descida do rio em cima deste bote inflável. Mas antes de entrar na água, recomendações. Tem a imagem de terra de velcro, os coletes e os ajustes laterais. Quando a gente entrega, ele vai servir. Ele pode estar muito apertado ou muito largo quando a gente pregar. Então não precisa ficar nervoso, tranquilo que o equipamento serve. De ônibus, eles vão para o local onde ensaiam os movimentos que vão fazer no rio. Muito treino para garantir que tudo dê certo durante o passeio, porque segurança é tão importante quanto a satisfação do cliente. A preocupação nossa, segurança, a gente costuma dizer que somos obcecados pela segurança, então preocupação máxima, né? A gente sabe que toda atividade de esporte e aventura tem seus riscos e a gente sempre está trabalhando para minimizá-los. Não há idade mínima, mas os participantes têm que ter mais de 1,20 m de altura. E coragem não falta nem para os baixinhos. Não é muito pequenininha para descer nesse barco grande, não? Não. Tá com medo? Não. Não, já é aventureiro. São 2 horas dentro d'água, cortando o rio e vencendo as corredeiras. Em média, o passeio custa R$ 95,00 por pessoa, incluindo o transporte. Cada bote vai com um condutor que orienta os movimentos dos remadores. O verão é considerada a melhor época do ano para a prática desse esporte, e não é só por causa do calor. Os meses de dezembro e janeiro são considerados os melhores para a prática do rafting. Isso porque eles estão bem no meio da temporada de chuvas, que é quando o rio Jacaré-Pepira fica mais cheio. Para vocês terem uma ideia, o nível da água passa por cima daquela pedra ali, deixando as corredeiras ainda mais emocionantes.
Outra forma de vencer o rio é pendurado nas rochas. Essa turma gosta de se aventurar nas alturas. Eles são praticantes de canyonismo, que também dá para fazer aqui em Brotas. O objetivo é atravessar o rio usando várias técnicas, entre elas o rapel, essa descida usando cordas. Durante a aventura, os condutores atuam o tempo todo para garantir que o turista chegue a salvo. Essa corda é a via de rapel que o cliente desce, tá? Eu seguro a ponta dela. Caso o cliente solte o sistema, qualquer problema que ele venha ter na descida, a gente assume a posição de segurança dele. Então, de baixo eu consigo controlar a descida do cliente. Apesar dele fazer toda a descida, a gente está aqui para assumir caso ele falhe. E além dessa corda, tem uma segunda corda que vai presa do cliente para o condutor que está em cima. Então eu faço embaixo e o condutor de cima a gente chama de redundância, uma segunda segurança. Aqui os visitantes passam por duas cachoeiras, uma de 20 metros e a outra de 47 metros. Por 3 horas de passeio, o turista paga em média R$ 115 e ainda pode ficar o restante do dia passeando pelo sítio. Para quem não quiser se molhar, uma opção é a tirolesa. Mesmo sem água, a adrenalina é garantida. Neste sítio, o passeio chama Voo do Tarzan. Será que é porque os turistas se empolgam na descida? Antes de sair gritando no meio do mato, instruções. E o pessoal já vai para a trilha todo equipado. Ela sai preparada já para a atividade, tá? Capacete e a cadeirinha, tá? Que é o nosso kit de proteção individual. Só tira no final do passeio? Só no final do passeio. Com o equipamento todo no corpo, já deu frio na barriga? Já. Aventura para quem busca fugir um pouco do estresse das grandes cidades. É para procurar um pouquinho menos trânsito, né? Vir um pouquinho mais retinho, tranquilo numa viagem, ter lugar para comer, ter lugar para se hospedar também, né? Tirar um pouquinho ele da frente do computador, de internet, dessas coisas e trazer ele um pouquinho para a natureza, um pouquinho de esporte radical, um pouquinho de aventura. Eu acho legal ficar um pouco na natureza, sair da poluição de São Paulo e fazer uns esportes radicais. Um a um, eles são enganchados nos cabos de aço. Agora ficou mais difícil desistir. Mas a adrenalina é bom, dá mais emoção, com certeza. Tchau, gente! Um empurrãozinho e começa a aventura, a 50 km por hora. O trajeto total dá 1.800 metros. Em alguns trechos, são 120 metros de altura, R$ 95 por 2 horas de diversão. Cansado de tanta aventura? Dentro da cidade, o Parque dos Saltos oferece um passeio tranquilo depois da agitação. Ele é um dos principais atrativos públicos da cidade. A entrada é de graça. São 600 metros de trilha e um belo visual garantido pelo Jacaré Pepira. Rodeada pela natureza, cercada pela aventura, Brotas é uma das opções de lazer bem no centro do estado de São Paulo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco desembarcamos na cidade de Barra Bonita. É daqui a pouco. Para quem é da capital paulista, um rio Tietê limpo e navegável é apenas um sonho. Já para quem é do interior, esta é uma realidade. Na estância turística de Barra Bonita, é possível até navegar pelas águas do Tietê. A aproximadamente 80 quilômetros de Bauru está Barra Bonita, uma cidade de 35 mil habitantes, bem no meio do estado de São Paulo.
A estância turística é uma opção de lazer para quem quer fugir da correria dos grandes centros urbanos. É um passeio diferente para nós, né? Que estamos acostumados com aquela vida pesada de trânsito, a gente veio relaxar um pouco. Quando os turistas chegam, já conhecem um dos patrimônios históricos da estância, a Ponte Campos Sales, construída pelos alemães e trazida ao Brasil no começo do século passado. Na Avenida Pedro Ometo, tem opções de gastronomia para todos os gostos e bolsos. Aqui é espaço para caminhar ao ar livre, praticar esportes ou aproveitar as barraquinhas de artesanato. A gente vai se divertir muito, comer bastante, graças a Deus, que Deus abençoe todo mundo e que o barco não afunde, né? Robson e a família podem ficar tranquilos. O passeio de navio pela hidrovia Tietê é a principal atração da cidade. São 3 empresas que fazem transporte turístico de passageiros em navios. A primeira foi inaugurada pela família do Capitão Hélio. Não havia nada de turismo no Tietê ainda, mas teve uma pessoa, que me permita falar que foi meu pai, o senhor Rafael Palmesan. Acho que ele guardou no íntimo dele que essa antiga geração, eles viram navegar pelas águas do Tietê os navios que eram movidos a vapor, o Visconde de Tu, Souza Queiroz. E meu pai acho que guardou essa ligação forte com o rio. E o sonho de ver um turismo pelo Tietê, que eu acho que realmente foi isso, fez com que ele fabricasse o primeiro barquinho, que era para 12 pessoas, que chamava Cidade Simpatia. Então nós começamos a fazer um passeio da Barra até a prainha de Igaraçu. Ficava o dia inteiro, era como um ônibus, um barco circular. Pegava as pessoas aqui, levava até a prainha, trazia de volta e assim era o dia inteiro. Pegou. Então foi lançado o Crepúsculo Romântico, de 12 passageiros, deu um pulinho para 46 passageiros. Hoje, os navios embarcam com 600 pessoas. Chacrinha foi um dos primeiros marinheiros desses passeios. O tempo passa, mas as memórias ficam. Começou com pouca gente. Ia na encruza, bordava, depois começou a aumentar mais. E o passeio faz sucesso até hoje. Olha as filas na beira do rio. Depois de embarcar, é só ligar os motores. E por algumas horas, o cenário é de muito verde e um belo rio. Mais de 11 milhões de pessoas já embarcaram nos navios de Barra Bonita. Se na capital o Tietê é conhecido como o maior esgoto a céu aberto do país, aqui ele é sinônimo de beleza, proteção ambiental e desenvolvimento econômico. Não é à toa que 70% dos passageiros dos navios são da capital paulista. É muito legal porque quando você olha para São Paulo e você vê aquele rio todo sujo, todo morto, e você não imagina que aqui você teria um rio bem limpo e navegável ainda, né? A gente lá convive com muito trânsito, muita poluição, chega aqui, a natureza, né, céu limpo, o rio limpo, é tudo muito melhor. Numa velocidade de 17 km por hora, o capitão comanda o navio, mas não faz só isso, é um show à parte. Quem trouxe a sogra para passear hoje a bordo? Ah, você trouxe? Você é uma daquelas noras que sabia que nós temos colete salva-vidas especial. Ah, o seu marido trouxe? Ele sabia que tem colete salva-vida especial para a sogra a bordo? Sabia? É aquele colete cheio de chumbo. A gente foi notando ao longo do tempo de serviço que precisava de alguma coisa para animar, senão ficava uma coisa muito monótona. Até porque a farda nossa espanta um pouco a pessoa de chegar. Quando você começa a virar mais brincadeira, isso vira uma interatividade mais fácil. A pessoa tem quebra um pouquinho a timidez e chega também mais fácil. Então a gente tem um contato melhor com o passageiro, a gente consegue fazer uma amizade com o passageiro. Muitos amigos saíram daqui de vir passear e acabar fazendo contato com a gente nesse serviço que a gente faz. Às margens do rio, os visitantes conhecem ainda uma propriedade da época da colonização do Brasil, com direito a senzala e casa grande. E na hora da fome não podia faltar o almoço, não é mesmo? Os passeios custam entre R$40 e R$80, com e sem refeição. Uma das partes mais emocionantes da viagem é a passagem pela eclusa.
Por causa da construção da barragem de Barra Bonita, o rio fica em 2 níveis. Pela eclusa, os barcos sobem e descem e podem trafegar nos 2 níveis do rio. São 15 minutos e 26 metros neste elevador de águas. Depois de subir para o nível mais alto do rio, novamente é hora de admirar a natureza. E quem acompanha sempre os turistas são as garças, que estão na barragem e em toda a extensão do rio. As lembranças ficam na memória, mas também vale registrar cada minuto da viagem. Pode ser com celular, máquina fotográfica pequena e até câmera profissional. Tudo para não deixar para trás esses momentos. É bom, maravilhoso, é um belo passeio, é um local, um ponto turístico muito bom. Eu recomendo a todo mundo passear por aqui. É uma área, é um lazer ótimo, ótimo, maravilhoso. É um espetáculo de local. Depois que todos saem do navio, Barra Bonita ainda reserva outras opções. É possível conhecer a cidade pelo característico bondinho, ou ainda fazer compras na feira de artesanato. Nada como levar uma lembrancinha com o próprio nome para casa. Não é mesmo, Claudinei? Faz 20 anos que eu faço esse tipo de gravação. Minha sobrinha começou a gravar para mim, depois ela teve que parar e eu comecei a gravar. E faz 20 anos já que eu estou aqui. E esses pijamas são feitos por costureiras da cidade. Eu cheguei aqui através de uma irmã minha, que ela já morava aqui em Barra Bonita e confeccionava esses pijamas. Aí ela trouxe a gente de Palmital, interior, e ensinou a gente aprendeu tudo. E vale a pena? Vale. Outra opção são os passeios de pedalinho e teleférico na Praça Valdemar Ferraz. Para quem gosta de história, pode conhecer Barra Bonita por meio de fotos e objetos no Museu Municipal. E o Memorial do Tietê revela o desenvolvimento econômico em torno do rio. A maioria dos pontos turísticos são na beira do Tietê. Não é à toa que a economia tem relação direta com as águas, seja pelo turismo, pela geração de energia, de emprego e renda. Mas o principal é o carinho de quem mora aqui, pela cidade e também pelo rio. É bom morar em Barra Bonita, eu gosto daqui. Eu estou aqui há 31 anos, né? Muito bom. Já tem o nome, é bonita, né? E para se viver aqui é muito bom. O especial Vamos Viajar fica por aqui. Espero que a gente tenha ajudado você a programar a sua próxima viagem. Agora é só arrumar as malas e cair na estrada. No nosso site você pode rever este programa e conhecer toda a nossa programação. Até a próxima. Tchau!